As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos para mais uma vez dar início a mais um programa independente onde vamos tratar daquilo que é fato, que é notícia, que é repercussão, que é importante no Brasil, em Pernambuco e com foco aqui no nosso Agreste, no nosso polo de confecções. Comigo, Luciano Bezerra e Manassés. Manassés não chegou ainda, mas Luciano já está aqui. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM e todos os parceiros nas plataformas digitais. Tô de camisa nova hoje, ganhei do meu amigo Igor Araújo. Verdade. Percebendo. Todo dia você está inaugurando uma camisa nova. Mas essa foi presente. Muito obrigado ao Igor aí pela consideração. Me deu 2 camisas. Precisando de uma, viu, Igor? A segunda lembra mais ele. Eu vou vir com ela amanhã. Você pode acompanhar o nosso programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e também no YouTube, né? YouTube tem muita gente, é bacana isso, quando a gente, de repente, está tendo algum probleminha no YouTube, as pessoas ficam mandando o recado aqui, então significa que nós temos uma audiência muito grande também no YouTube. Muito obrigado a todos pelo carinho. Agreste TV e Jardim do Agreste, na região de Belo Jardim, também acompanhando a gente, pelas páginas da Rádio 9 FM, um abraço ao meu amigo André Passos, e também pela página do Estação Notícia TV, do nosso colega Ata Anderson Mesquita. Um abraço a vocês, em Brejo da Madre de Deus, são os portais também que estão transmitindo esse programa. Além das páginas Rede Nordeste de Pernambuco e da página da Vale FM no Facebook. Pelas ondas do rádio, você sintoniza esse programa através da Toritama FM e da Rádio Vale FM. Um grande abraço a todos, então, e muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, daqui a pouco nós vamos ter, nesse programa, a participação do jornalista César Melo. Ele vai conversar conosco, fazendo aí uma avaliação. Nós vamos ter parceiros de comunicação tratando das eleições 2020, do cenário, e fazendo a avaliação sobre o desempenho dos pré-candidatos neste primeiro momento, com base, inclusive, no conjunto de entrevistas, né, ao nosso programa e aos demais veículos de comunicação nesse primeiro momento. Então, daqui a pouco, a participação do César Melo nesse programa conversando conosco. Vamos conversar também com a professora Iara, ela que é diretora da Escola Construindo Saber, aquela que nós veiculamos um vídeo aqui muito bacana recentemente. A gente vai tentar entender como as escolas estão passando por essa situação da pandemia. Eu tenho certeza, viu, Luciano, que há muito problema em torno disso, porque não é só na rede pública, não. Nas redes particulares também. É a falta da cultura, das aulas online, a falta de, muitas vezes, estrutura, equipamento, conhecimento dos pais para viabilizar essa interação dos alunos com os professores, a saudade que eles têm dos colegas da escola, dos próprios professores. Eu imagino que realmente as escolas estão passando aí por uma situação bem complicada. E algo diferente para nós que somos pais também, que temos que acompanhar essa nova realidade dos filhos estudando à distância, né? Então é preciso uma atenção maior e, como você bem falou, Ney, a gente percebe que às vezes a criança ela sente realmente a falta de estar próximo ali do coleguinha, daquela vivência, né, de viver naquela brincadeira, naquela sociedade. Isso tem feito falta. Bom, eu vou trazer aqui os dados da Covid-19. Antes, tirar uma dúvida aqui com o Luciano em relação ao seguinte. O governo, Luciano, anunciou aí várias medidas
para que as empresas possam passar por esse momento. Acredito, não tenho um dado sobre isso, mas acredito que as mais utilizadas estão sendo a suspensão temporária ou suspensão total do mês ali do funcionário com recebimento de benefício. Mas fala-se muito do socorro às empresas para o capital, para o caixa dessas empresas. E assim, eu tenho recebido relato de muitas pessoas que buscam os bancos e que dizem que isso que foi noticiado em relação a capital de giro, por exemplo, não foi liberado. Como é que está essa questão? O que é que tem realmente hoje de fato e o que é que está sendo preparado para isso? De fato, Ney, algumas medidas elas foram anunciadas, medidas que vão desde a preservação do emprego e da renda para financiar a folha de pagamento das empresas, a medidas também que elas podiam suprir o caixa dessas empresas, como o chamado capital de giro. Infelizmente, as empresas têm encontrado muita dificuldade para ter acesso a esse crédito. Ainda que conste, por exemplo, na lei do Pronamp, na lei de apoio à micro e pequena empresa, que algumas certidões elas são dispensadas, mesmo assim, isso tem sido uma dificuldade enorme, tem sido o fator burocracia, tem dificultado o acesso ao crédito, e isso vai ser muito ruim, porque essas empresas elas precisam, vamos dizer assim, irrigar o seu sistema financeiro com recurso novo para poder honrar os compromissos que ficaram no início da pandemia e também poder voltar a tocar o seu negócio. Mas há relatos, Luciano, não só da burocracia, mas da inexistência de bancos que dizem aos seus clientes que esses recursos não estão disponíveis. Existem dois fatores, né? Existem alguns programas, por exemplo, que alguns bancos oficiais, eles vão disponibilizar, mas outros bancos não estão disponibilizando porque esses bancos resolveram não aderir a esses programas. E por que alguns bancos não aderiram a esses programas? Porque o recurso que o governo financia, ele é um limite, por exemplo, no Pronamp, 85%, e 15% ele tem que ser financiado pela própria instituição financeira que busca aderir a esses programas. E algumas instituições não estão querendo assumir esse risco de colocar 15% do seu capital em um momento como esse. É fato que isso é feito com base em uma garantia, por exemplo, um desses empréstimos ele está lastreado no Fundo Garantidor de Operações, mas mesmo assim algumas instituições têm resistido a aderir a alguns programas para liberar esses créditos. Olha, deixa eu trazer aqui um aviso, certo? Que amanhã, neste programa, nós vamos ter a entrevista com o ex-vereador Fernando Aragão, pré-candidato a prefeito em Santa Cruz do Capibaribe. E amanhã, neste programa, Fernando Aragão estará participando, concedendo entrevista. E aí a gente fecha uma sequência de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Próxima semana, vamos estar tratando da política de Toritama, ouvindo os pré-candidatos da capital do Jeans. Então, amanhã, na próxima semana, nós teremos já a primeira entrevista nessa sequência. Vamos trazer agora, aliás, daqui a pouquinho, né, que o Igor teve que correr ali, a gente vai atualizar os números do Covid-19. Vou chamar um intervalo agora, só 30 segundos, e a gente volta em instantes. Você é confeccionista e está procurando malha para este inverno? Na Satex Têxtil você encontra mais de 50 cores em malhas e tecidos. Vá em nossa loja tomando todos os cuidados e confira nossa malha canelada em moletom flanelado, uma ótima opção para o inverno. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Fale com a gente pelo WhatsApp 819-8714-9719. A Secretaria Estadual de Pernambuco confirmou hoje 1.044 novos casos da Covid-19 no estado. Entre os confirmados hoje, 243 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 801 como leves. Agora, Pernambuco totaliza 37.507 casos já confirmados. Além disso, foram 122 mortes confirmadas hoje, mais distribuídas desde o dia 17 de abril. Com isso, o estado registra 3.134 mortes pela Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde justificou que, abre aspas, o aumento no número de mortes no boletim de hoje está relacionado, mais uma vez, com atraso na informação sobre ocorrências obtidas pela rede hospitalar, pela rede particular. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, das 122 mortes confirmadas hoje, 81 ocorreram entre abril
e 30 de maio. E 41 foram registradas nos últimos 4 dias. Então, esses são os números, os quadros aí do governo do estado. Deixa eu fazer o seguinte, vamos trazer a informação sobre a capa, né, do Jornal do Comércio de hoje. O Luciano chamou a atenção aqui para essa questão, hoje, na chegada aqui do programa. Tem a imagem aí, se tiver a gente coloca aqui, porque é o seguinte, e aí eu vou pedir ajuda ao Luciano Bezerra para ele explicar isso aqui. Já cumprimentando o nosso colega Manassés, que acabou de chegar. Boa noite também, Manassés. Pode dividir o quadro aqui com nós três, que é o seguinte, o Jornal do Comércio traz uma manchete, uma capa, mostrando um levantamento a partir de vários setores e instituições sobre risco de cidades que podem propagar o vírus, não é isso, Luciano? Como é que foi feito isso? E aí, atenção para essas cidades. Isso é nacional. Verdade, foi uma pesquisa que foi feita com instituições, universidades de São Paulo e de Minas e com o Centro de Controle Nacional de Alerta de Desastres Naturais, em que eles levantaram quais são as cidades no Brasil que têm o potencial, nesse momento de interiorização da Covid, de fazer com que haja a grande contaminação. E chamou a atenção que dessas 3 cidades no Brasil, 2 estão localizadas no Nordeste, né? Está a cidade de Ribeirão Preto e São Paulo, mas também a cidade de Caruaru e a cidade de Campina Grande. Então são as 3 cidades no interior do país com a grande capacidade de fazer com que a Covid ela possa se espalhar. Inclusive, a matéria traz um dado interessante da BR-232, diz que ela tem sido o setor da vetorização capaz de espalhar a Covid-19. Então, chama muita atenção esse caso, porque nas cidades citadas pela matéria, Caruaru, Campina Grande e Rio Preto, elas têm em comum essa capacidade de se relacionar com várias outras cidades e, com isso, o potencial de espalhar a doença. Então é preocupante, né? Porque estamos aí no centro dessas 2 cidades, no meio dessas 2 cidades. Pois não, Manassés? Boa noite a todos. A reportagem ela pode chamar a atenção, mas é importante também atentar para que critérios, né, Luciano, essa reportagem foi feita. Porque eu fico imaginando, bom, se o São João estivesse para acontecer em Caruaru e Campina Grande, nas cidades ao redor, talvez realmente fosse uma questão de se espalhar rapidamente. Mas eu fico imaginando, por exemplo, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é enorme. Liga o Sudeste e o Centro-Oeste, passa por ali. Uma das cidades mais movimentadas do Brasil. E não entrar, eu fico me perguntando qual é o critério que se leva a colocar 2 cidades no Nordeste. Vejam, nós não estamos em estados dos mais ricos da federação. Campina Grande está na Paraíba, um dos mais pobres. Pernambuco, razoavelmente, já foi uma potência econômica no Brasil. Já não é mais hoje, porque o parque industrial é todo no sul e no sudeste do país. Então, a gente não pode contar. Eu citei só uma, que é a Uberlândia. Talvez aí os espectadores e os ouvintes possam dizer outras centenas de grandes cidades interioranas que podem, sim, ser um ambiente de muita propagação na interiorização do vírus. Sinceramente, eu fico muito duvidoso dos critérios que foram usados para englobar nas 3 principais cidades do Brasil, Caruaru e Campina Grande. Fico realmente porque existem muitas outras cidades de um potencial semelhante ou ainda maior. Haja vista que, nesse ano, não vai haver São João em nenhuma das 2 cidades. Um dos critérios que a matéria cita é o fato da posição geográfica onde elas estão, e aí por isso que a matéria menciona a BR-232, e o fato de que essas cidades recebem várias outras cidades que estão ao redor, elas funcionam como se fosse, e como é considerado uma capital no interior, e isso a gente vê tanto para Caruaru como para Campina Grande. Então, o fato de receber muitas pessoas de outras cidades, segundo o que relata a matéria, é que faz com que as pessoas que visitam uma cidade com potencial como Caruaru pode fazer com que a doença seja encaminhada para essas cidades menores. Bom, essa discussão ainda vai render muito ainda, né? Mas são dados aí publicados, ganharam importância também a partir da capa do Jornal do Comércio de hoje, divulgando, né, trazendo esse risco.
Cumprimentar você que está nos acompanhando, mandando seus recados aqui. Lembrando que você pode, através do nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela, deixar também o seu recado para a gente. Manda pelo WhatsApp fotos e vídeos, tá certo? Então, fotos e vídeos, nós vamos estar registrando aqui também a sua participação. Através de vídeo, você pode comentar qualquer um dos assuntos que nós estamos abordando aqui neste momento. Um abraço para Cido do Caldeirão, né, e todos que estão nos acompanhando na zona rural de Brejo da Madre de Deus. Vou trazer o intervalo, não, deixa eu trazer matéria, uma reportagem agora. O governo do estado disponibilizou, e atenção para essa informação, para a população, um serviço de orientação para pessoas com sintomas de síndromes gripais, para evitar que essas pessoas lotem as unidades de saúde. A repórter Marília Ferreira traz informações de quais as cidades da nossa região que tem esse aplicativo disponível, além das informações também de como acessá-lo. Vamos acompanhar a matéria. Santa Cruz do Capibaribe, Jataúba, Brejo da Madre de Deus e Caruaru já foram contempladas com o atendimento Atende em Casa, que é um serviço do governo do estado para facilitar o atendimento e orientação para as pessoas que estão com sintomas das síndromes gripais. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, através do aplicativo, cerca de 8.900 pessoas foram orientadas a procurarem uma unidade de saúde da sua localidade. E cerca de 15.400 pessoas foram orientadas a permanecerem em isolamento domiciliar. De acordo com a Secretaria, cerca de 100 profissionais foram capacitados para realizarem o atendimento para as pessoas que estão fora da região do Recife, já que a cidade foi a primeira a receber o aplicativo. De acordo com a Secretaria, esses profissionais receberam a capacitação sobre protocolos da Covid-19, o fluxo de atendimento nas unidades de saúde, além da facilidade do uso do aplicativo. De acordo com a Secretaria, 158 cidades do estado já estão contempladas, com o atendimento em casa, com o Atende em Casa. Porém, Toritama e Taquaritinga do Norte não foram contempladas ainda. Então, quem precisar do Atende em Casa nas cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Caruaru, pode baixar o aplicativo nos celulares Android, que é o Atende em Casa, ou acessar pelo site www.atendemcasa.pe.gov.br. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Ok, obrigado a Marília pela participação direto da nossa redação. Ela está aqui atrás, ó. Dá para ver que a Marília, fez agora essa entrada ao vivo conosco, trazendo as informações. Vamos ter um bate-papo agora, conversar com a professora Yara. Ela é diretora do Colégio Construindo Saber e vai falar não só sobre esse colégio, mas sobre a rede particular. Nós tivemos, inclusive, o secretário de Educação, Joselito, essa semana, e agora a gente completa esse assunto falando sobre o âmbito também das escolas particulares. Professora Yara, boa noite. Consegue me ouvir direitinho? Boa noite. Consigo? Tudo ok. Yara, boa noite, Nelima. Como é que as escolas estão passando por esse momento? Registrando aqui conosco o Manassés e também o Luciano Bezerra. Como é que as escolas estão passando por esse momento, professora? Boa noite, Nelima. Boa noite, Manassés. Boa noite, Luciano Bezerra. E quem nos ouve de casa, veja só, existe um grande desafio nesse momento para todas as redes escolares, tanto pública como particular. É muito difícil a gente gerir essas situações, sabendo que as famílias também têm uma dificuldade de gerir as dinâmicas humanas de cada situação, e a gente está vivendo uma nova realidade, um novo normal, onde temos que saber passar por esse desafio e nos unir, escola e família, para que a informação chegue em casa da melhor maneira possível. Essa é a situação mais delicada no momento, é justamente esse novo normal, vamos dizer assim, uma nova tecnologia, ao que as crianças não estavam acostumadas a ser online, as atividades remotas.
E isso traz um desafio dia a dia para a gente conseguir chegar ao conhecimento em casa. É uma coisa que a gente não estávamos esperando isso acontecer, fomos pegos de surpresa. No momento, assim, de início de ano, né, onde o primeiro bimestre ainda estava acontecendo, e todo esse contexto veio para desafiar, né, veio para mostrar que a gente precisa ir buscar novas soluções. Está tendo saída de alunos, professora, cancelamentos, muitos cancelamentos de matrícula ou ainda não? Veja só, o cancelamento de matrícula está havendo, mas a gente conversando com os pais, e os pais entendendo melhor o que é essa missão de gerir o filho na escola, nesse momento. Então, assim, alguns pais, quando a gente começa a explicar o que é a criança na escola, o que é o contexto social, o que é ver a professora como se fosse como a gente está se vendo aqui na tela, né? Isso, às vezes, o pai revê os pensamentos e não cancela a matrícula, porque o principal é fazer com que o filho não venha a perder, não venha a adquirir um contexto que ele não estava acostumado a viver. Nós estamos há quase 90 dias em casa. Então, isso é muito sério para uma criança e para um adolescente que estava acostumado com uma rotina. Então, quando a gente começa a falar com os pais sobre cancelamento de matrícula, muitos reavaliam a situação, e sem contar que é obrigatória a frequência, né? Com os alunos a partir de 6 anos de idade, que eles têm notas, trabalhos, provas, é obrigatória a frequência escolar, hoje mais do que nunca. E essa frequência é uma nova realidade, é online. Luciano, boa noite. Boa noite. A gente tem visto realmente que há uma série de inovações nesse momento para as crianças, né? Eu pego, por exemplo, o meu pequeno, que há uma exigência, ele tem que estar com a farda para poder participar da aula, tem que estar realmente com o fardamento da escola, o momento do intervalo dentro, mesmo sendo com essa aula online, tem um espaço ali para que ele possa fazer o intervalo, mas há algumas coisas novas nesse sentido, né? A presença do pai, ele tem que estar mais junto ali, porque não tem o professor, muitas vezes, para tirar a dúvida. No intervalo, quando passa um exercício, a criança ali, ele fica, às vezes, o suporte precisa tirar uma dúvida, né? Nesse contexto, né, que a gente está vivendo, desse apoio que precisa do pai, já é possível avaliar o aproveitamento desse modelo de aula? Não, Luciano. A gente ainda não temos como avaliar esse novo modelo de aula. Veja só, cada instituição de ensino, dentro da condição, ela vai criar metodologias para avaliar o aluno. Por exemplo, dentro de uma escola, podemos criar várias metodologias de avaliação. Avaliação para uma faixa etária vai ser de uma forma, avaliação de outra faixa etária vai ser de outra. Por quê? Com os meninos mais velhos, que já dominam toda a tecnologia, e nós sabemos que eles têm condição de responder ao vivo, vamos dizer assim, que a gente pudesse usar uma metodologia, como a gente dizia antigamente, uma prova oral, né? Mas os pequenininhos ainda não têm essa habilidade. Então, a cada sala de aula, o professor vai ter que ter uma sensibilidade única para ele avaliar o aluno. É uma sensibilidade de como ele criar dentro da sala de aula a melhor condição de criar um sistema de avaliação. Então, nesse novo cenário que a gente está vivendo, né, todas os ministérios de educação do mundo estão passando por uma avaliação e uma reprogramação
de como se fazer para que a informação e o conhecimento chegue da melhor maneira possível em casa. E como você falou, Luciano, é um grande desafio para a família. A família precisa entender, acima de tudo, que o filho é uma prioridade e tem que ter uma organização para que entre a família e a escola, entre a família e a professora, isso aconteça da melhor maneira possível. Yara, boa noite. Manassés. Boa noite, Manassés. Veja, minha pergunta diz respeito ao programa educacional, eu diria que mundial. Nós temos algumas universidades que já fazem um curso à distância, telepresencial, né? Sim. A pergunta que eu lhe faço faltou à escola pública e particular esse olhar mais atento a uma interação maior, por exemplo, além das aulas em casa, termos também aulas online para que as crianças estivessem também conectadas com esse novo ambiente, que a internet não servisse apenas para diversão de jogos ou mesmo redes sociais, mas também para a educação em si à distância, porque o que eu vejo é que essa tendência talvez venha para ficar. E, nesse sentido, você como educadora entende que faltou isso e agora vai ter que se implementar, mesmo que à força, essa maior interação da aula online, mesmo no pós-pandemia? Sim, Manassés. Veja só, o sistema de ensino antes, ele não era autorizado a funcionar online, né? Dependendo da idade, o indicado é que seja presencial. No Brasil, algumas graduações, vamos dizer assim, de faculdades, por exemplo, medicina, não era autorizado a funcionar EAD, sistema à distância. E nessa pandemia, se foi planejado algumas aulas para que o curso não parasse. Dentro das legalidades, o curso de medicina, por exemplo, era um curso que não poderia haver de jeito nenhum aulas EAD. Mas vamos falar da questão do ensino base, né? Que é a questão das crianças a partir de 4 anos, até chegar no ensino médio. O sistema não era autorizado a funcionar EAD. As escolas, dependendo de cada condição, tinha um sistema de extra, algumas atividades extras, algumas que as escolas já estavam percebendo essa necessidade, né, de trabalhar com o sistema online. A grande dificuldade agora é que veio assim, num boom, né, veio de surpresa. De uma hora para outra, nós fomos dormir presencial e acordamos online. E o ser humano, ele é muito, vamos dizer assim, ele se adapta muito rápido à situação, né? Porque essa questão de online não foi só na escola, foi na nossa vida como um todo, nas nossas empresas, com os nossos funcionários, em todos os sentidos. O online, ele veio assim em março, de uma forma que a gente não esperava que fosse tão forte. Então, por ele ter vindo e estar salvando as situações, ele veio para ficar, ele não sai mais. Então, vamos falar da questão de educação, né? Cada instituição vai fazer adaptações dentro do seu currículo para que possa implantar mais uma atividade online, quando voltarmos com relação à questão presencial, né? Então, tanto o sistema público como o sistema privado vai haver adaptações para isso. Eu acredito que é um caminho sem volta. Professora Yara, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu queria que a senhora encerrasse falando como os pais podem puxar para si, que tem de fato, tem que ter a responsabilidade de conduzirem, apoiar e estarem ali ao lado dos seus filhos nesse momento para que as atividades, o aprendizado, ele não seja interrompido. Veja só, Ney, é de suma importância agora a família entender que o filho precisa de apoio. Para que ele aconteça essa frequência na sala de aula online, o novo normal hoje é a escola, ela está dentro das casas, das famílias.
Então, cada família, pai e mãe, tem uma palavra muito forte. Pai e mãe tem um apoio muito forte. Se o pai e a mãe chegar e dizer, venha, meu filho, eu lhe ajudo, eu chego para lhe apoiar. A criança vai ter um novo, vamos dizer assim, uma confiança. Mas se o pai e mãe chegar e dizer, não, essas aulas não são interativas, não é boa, dá muito trabalho, então ali você já plantou no seu filho uma questão de não planejar o futuro dele com a expectativa que ele precisa daquele momento para que ele seja cresça o conhecimento a cada dia e ele vá se gerando uma consequência, porque nós não temos a data de voltar. Então, é um desafio. Imagina se a gente volta daqui a 60 dias. Nossas crianças vão ficar 5 meses em casa. Então, o desafio para pai, mãe e escola é um apoio. É como se a gente estivesse numa trincheira de guerra. Eu costumo dizer isso. De um lado está professores, pais, alunos, todos unidos. E do outro lado está o coronavírus. Ou se entende que precisa dar as mãos, ou se entende que precisa fazer sacrifício e colocar o meu filho na frente do sistema, do computador, ou no celular, ou no tablet, mas ele precisa desse apoio, desse local em casa, um local que seja, vamos dizer assim, de concentração. A família não pode colocar num espaço onde várias pessoas estejam se movimentando dentro de casa durante essa aula, durante o momento da aula, para trabalhar a concentração. Então, é muito importante que agora a família é o aliado, a escola é o aliado da família e a família é o aliado da escola. Só tem os dois. Então esse é o caminho e para a gente projetar o futuro desses pequenos heróis dessa guerra, né, dessa crise agora. Muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos então com a Yara, que é a diretora do colégio. Obrigada, Ney. Boa noite. Construindo Saber em Santa Cruz do Capibaribe. Deixa eu trazer aqui, antes da gente chamar o intervalo, algumas pessoas estão acompanhando, né, mandando fotos para cá, participando através de imagem. Elias e o seu filho, né, está acompanhando a gente. Tem a imagem aqui, aí Elias e o filho dele. Sabe o bairro, não? Bela Vista, bairro Bela Vista. Tá a TV ali atrás, só que aparece a camisa do Luciano, porque o Luciano é muito branco. Aí mistura o branco de Luciano com o branco da parede. E normalmente é assim mesmo, viu, Luciano? Oi? Tem o nome do filho dele. É Manassés o filho? Eu pensei que só tinha um Manassés em Santa Cruz. Tem outro, né? Um abraço, então. Muito obrigado então, ao Elias, né? Elias Fábio, que é o seu filho Manassés, do bairro Bela Vista. Alexandre e Terezinha, no centro da cidade. Essa da TV? Não quiseram aparecer, tá vendo? São tímidos, né? Muito obrigado, então, também pelo carinho. O pequeno Samuel está no bairro São Cristóvão assistindo com seu pai Jadiel. Um abraço, Samuel. Jadiel, que é contador aqui em Santa Cruz, conheço. Jadiel Grande Jadiel, mestre. Mestre Jadiel, que é mestre, inclusive, em computação. É verdade. Tem um amplo conhecimento. Um abraço a eles, então. Né? Muito obrigado aí pela audiência. Tem um vídeo de um dos nossos internautas, né, que gravou durante o dia, o Eduardo da Palestina, enviou o vídeo aqui para a nossa redação, e é o seguinte, ele chama a atenção em relação ao descarte de lixo na sua rua, lá no bairro Palestina. Vamos trazer esse vídeo, então. Boa noite, Ney Lima. Boa noite a todos. Eu moro aqui na Palestina, sou Orlando, e aqui é uma reclamação porque o pessoal joga lixo aqui na rua, na esquina de casa, e ainda toca fogo. Então, para algumas pessoas que têm problema de asma, isso faz muito mal, né? Quem sofre de asma já tem uma dificuldade imensa, né, com a saúde, e com a fumaça piora. Então, essa é a minha reclamação hoje. Muito boa noite a todos. Está feita aí a reclamação, né, bastante pertinente, não é um problema exclusivo da Palestina, acontece em vários lugares, em várias cidades, várias das nossas cidades aqui, mas que Manassés ele tem uma característica que ele fala muito da conscientização do povo, né, em vários assuntos que a gente traz aqui,
ele faz isso. E esse é um caso específico, né, Manassés? E aí eu acredito que nunca haverá um prefeito que não fará com que isso não aconteça. O poder público tem também sua responsabilidade, mas a população muitas vezes também provoca esse tipo de situação. É preciso a população se conscientizar. Eu creio que vale muito a pena quando o governo municipal, estadual ou federal investe em programas educativos. Eu lembro, Ney, acho que na gestão de Aragãozinho, quando o lixo começou a ser coletado com compactador e se passou a fazer uma escala semanal sobre os bairros que iriam, e os dias e o horário. E se colocou na época tipo um pequeno gibizinho e tal, não era o prefeito, mas era o coletor de lixo falando sobre o horário e tal. Para quê? Para incentivar a criança. Às vezes eu penso que falta isso, muitas vezes até mesmo na escola, a questão da educação. Por exemplo, a questão do trânsito. Eu vi até hoje alguém compartilhou um vídeo, uma foto de uma prefeitura aí triturando um monte desses canos de escapes que o pessoal coloca em moto para fazer barulho. Veja, isso é uma questão de conscientização. Se eu entendo que o barulho que eu provoco, que o lixo que eu jogo fora, que o mau condicionamento do lixo, jogo de qualquer jeito, ou deposito de qualquer jeito na minha calçada, ofende a mim e ao outro, e eu não quero isso para mim, então, consequentemente, eu vou arrumar melhor esse lixo, porque junta muriçoca, barata, rato. Então, na verdade, se a gente quer a nossa casa limpa, a extensão da nossa casa é a rua, a extensão da rua é o bairro e a cidade. Então, é necessário a gente cuidar, até porque quando a gente cuida, Ney, de casa, quando a gente cuida do lixo, quando a gente cuida da nossa rua, a gente está, no fundo, cuidando da terra. E a gente só tem essa casa para viver, não temos outra. Então, é preciso, creio que se as autoridades municipais, no caso o prefeito, os vereadores, pensassem sobre uma forma de tratar essa questão de conscientização de coleta de lixo e de depósito de lixo, seria importante. Creio que a educação nesse sentido e o relembrar a respeito disso vale sempre a pena. Intervalo, só 30 segundos, a gente volta em instantes. Atenção, dona de casa! Atenção, você chefe de família! Os Meninos do Gás estão com uma super promoção. Botijão de gás por apenas R$ 65,00. É isso mesmo que você ouviu. Botijão de gás por apenas R$ 65,00. Mas atenção, hein? Este valor só é válido para pagamento em dinheiro. Precisou de gás? Já sabe onde comprar. Com o menor preço de toda a região, Meninos do Gás. Pedido pelo nosso WhatsApp 982720800. Muito bem, daqui a pouquinho o nosso contato com o jornalista César Melo vai participar conosco através desse programa, já está conectado ali, deixa ele esperando um pouquinho, a gente adianta a pauta aqui e chama ele em seguida. Aconteceu na tarde de hoje mais uma reunião da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, onde foram discutidos projetos de lei e requerimentos. A reunião está sendo feita semanalmente, de forma online, devido à pandemia do Covid-19. Um requerimento apresentado pelo vereador Dr. Nanal solicitou ao prefeito Edson Vieira e ao secretário de Desenvolvimento Urbano André Bezerra, em caráter de urgência, para que possa ser demolida a concha acústica, que fica localizada na Praça dos Estudantes de Santa Cruz. Em discussão, Dr. Nanal afirmou que um dos principais objetivos seria interditar o local onde fica essa concha, né, lá na praça. Já o vereador Tonho do Pará não concordou e ficou preocupado, pois, segundo ele, seria mais um espaço interditado pelo poder público do município. Essa é a discussão ali, uma das discussões entre os vereadores. Vamos acompanhar um trechinho dessa discussão. Eu fiz esse requerimento já faz uns dias, porque os requerimentos que estavam em pauta geralmente eram mais em sintonia com o coronavírus. Mas esse requerimento eu fiz pela seguinte maneira. Há uns 2 meses atrás, o prefeito do município, quando ele divulgou uma grande quantidade de obras em Santa Cruz do Capibaribe, e está incluso nessa obra a revitalização, restauração da Avenida 29. E eu vi que contempla essa concha acústica. Só que com essa pandemia foi suspenso, né? Foi suspenso, a gente não sabe se ainda esse ano vai começar essas obras, e eu passo muito por ali, naquela concha acústica, todo dia de manhã, na minha caminhada eu passo ali, e está um perigo muito grande, inclusive algumas pessoas também já têm me procurado, para que ou o prefeito
desmanche, ou então, pelo menos, para interditar. Seria mais no intuito de interditar aquela praça ali, porque pode ocasionar a qualquer momento um acidente. Ali a gente sabe que as pessoas, mesmo nesse período que está impossibilitado, está proibido, mas às vezes a gente encontra pessoas lá fazendo algum tipo de exercício físico, às vezes as pessoas passam por lá. Então, eu estou fazendo nesse sentido, de ou derrubar, ou então, se for restaurar, para que seja interditado aquela praça ali, enquanto não se faz a restauração. Senhor presidente, a gente escuta os senhores vereadores, e é uma preocupação pertinente, tanto de Zé Minhoca como de Nanau, mas, ao mesmo tempo, a gente faz uma reflexão. Se for para interditar a Praça do Estudante, já está interditado Pontos, já está interditado Matadouro, já está interditado aterro sanitário, e agora também vai interditar a Praça do Estudante. Eu acho que aí tenha santa paciência, minha gente. Vamos dar uma acordada, vamos ver o que é que se faz, mas eu não concordo, tá certo? Eu acho que a pandemia vai passar e a juventude de Santa Cruz, as pessoas de Santa Cruz, o povo de Santa Cruz do Capibaribe precisa daquele espaço. Então, é preciso que a prefeitura possa urgentemente rever e verificar o que é que está acontecendo, doutor Nanau, com aquele espaço para tomar uma providência, mas uma providência correta. É verdade, né? E aí coleciona-se coisas em que a população acostuma-se e até esquece, como é o caso do Matadouro, do aterro sanitário e da Ponte Velha, conforme disse aí o Toninho. A preocupação do Nanau é pertinente, né? Mas está faltando ao poder público, à prefeitura, resolver os problemas, não só interditar. Deixa eu trazer aqui, antes de chamar o César agora, tem as fotos? Tem as fotos? Posso trazer? As fotos dos nossos internautas acompanhando esse programa, né? Vamos lá, então. Solange, do bairro Bela Vista, está com seu filho Manassés. É outro Manassés? É o mesmo. É o mesmo Manassés. É porque, entendam, tem 3 pessoas na casa, um tem que tirar a foto, né? Então tem que ser 2 fotos para poder todo mundo aparecer. É verdade. Um abraço, então, Solange. Enviou a mensagem, então, dizendo que todos estão elegantes, mas Luciano é o que está mais elegante. Sempre, viu, Solange? Isso acontece aqui todas as vezes. Essas camisas, Solange, eu estou recebendo de Ney, viu? Ele está Olha, fazendo a não, a minha já Deixa eu ver, não, Luciano, essa sua não é Duda. Ney tá... essa eu ganhei. Verdade, o padrão de Ney, o padrão é outro padrão. Desde a minha época de coroinha, Luciano era o mais elegante, ainda é. Mas vocês foram coroinha juntos? Juntos. Eduardo Johnny, em São Lourenço da Mata. Um abraço, Eduardo. Mostrou ali o café ou vinho? Eu acho que é café. Um abraço, então. Num copo? Eu acho que é. Por que não? Café não se toma em copo, não, Ana Cê? Quando não se tem xícara, normalmente é no copo. Nada. Da prática, você tomar em copo mesmo. Aparecendo uma taça, cristal fino, o copo é bonito. Eu acho que é café. Você acha que é vinho? Talvez seja. São Lourenço da Mata, então, acompanhando a gente. O pequeno Enzo está em Campina Grande e elogia a sua professora, que foi a entrevistada hoje do programa. Um abraço, então, até homenageia, né? Com a farda. Enzo está com a farda, isso, da escola. Assistindo o programa. Está lá em Campina Grande. Um abraço, então, ao Enzo e a toda a família, né, que está acompanhando a gente. Muito bacana. Muito obrigado a vocês todos pela consideração, enviando aí as suas fotos, a sua participação aqui para o programa. Deixa eu aproveitar, né, e mandar um abraço aqui para Anabel, que está em Arco Verde, mandou uma mensagem agora, está também assistindo o programa. Manda a foto aí, Anabel, junto com o Elton, para que a gente possa divulgar aí. Deixa eu mandar também aqui um abraço para meu pai e minha mãe, que estão lá na Paraíba assistindo. E eu sei que quando minha mãe me vê, ela sinceramente, ela me acha o mais bonito, tá? Meu filho, lindo. Algumas pessoas já viram. Eu imagino. Mãe é mãe, minha mãe, né? um cheiro. Mãe é mãe. Não, ela é uma mãe consciente. Cheiro para vocês. Olha, algumas pessoas mandando mensagem aqui, sentindo falta do Ralf, e a gente tem um rodízio aqui, né? Então, alguns dias, um vem, o outro vem, e a gente vai fazendo esse rodízio. Daqui uns dias vai ter rodízio de apresentador também, né? Já teve um dia, vão ter mais, né? Logo, logo vai ter. Intervalo, 30 segundos, e aí eu começo o meu bate-papo com o César Mello. Junho é o mês dos namorados. E como é bom recordar momentos especiais. Melhor ainda é dividir esses momentos com quem a gente ama. Afinal, como é bom estar com quem nos faz sorrir, brincar e se emocionar. Temos que
demonstrar nosso amor ainda mais em momentos difíceis. A Porfírio Calçados e Espaço do Calçado te ajudam nessa. Acerte no presente. Presenteie o seu amor. Entre em contato. Dividindo em 10 vezes no crediário ou com 75 dias para começar a pagar. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Muito bem, a gente vai agora fazer uma conexão com um jornalista que é tão branco quanto Luciano Bezerra. Se tiver com fundo branco atrás, confunde tudo, mistura as cores. César Melo, boa noite. Boa noite, Ney Lima, boa noite, Luciano, boa noite, Manassés. Agora sim, agora sim. Oi? Tá me ouvindo bem? Agora tô. Pronto, agora eu tô até encabulado. Se eu soubesse que a bancada tava tão elegante assim hoje, né, eu teria colocado, sei lá, um laser, teria comprado outra camisa, como eu comprei naquele dia para participar aí do programa. Trazer a camisa, né, que você usou. Certo convite, sai cara. Eu acho que o César levantou essa pauta porque essa camisa dele nesse modelo aí com esse zip é diferente também, né? É diferente. Não está menos elegante, não, César. Ele só está mais esportivo. César, como é que... E Ralf me boicota, né? Pois é, ele sabia que você ia estar no programa hoje e decidiu faltar. Eu convidei ele, mas ele não quis vir hoje, não. Ele é vaqueiro agora, César. Ele é vaqueiro agora, comprou um cavalo chamado Ligeiro. Então ele reveza aqui. Um dia ele cuida do cavalo, outro dia vem pro programa. Um abraço pro Ralf, querido. César, já dá para fazer uma análise de desempenho dos pré-candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe? Nós vamos ter amanhã aqui uma entrevista com o Fernando Aragão, né? Mas já falou em outras emissoras e a gente junta aí o bojo, o conjunto todo do que rolou aí nas últimas semanas. Com certeza, Ney. Já dá sim para fazer uma análise, né, Manassés, dessa pré-campanha que se aproxima, né, do período oficial de campanha. Não sei, sinceramente, como vai ser essa campanha online. O TSE, eu acho que já se pronunciou, né, Luciano? Autorizando as convenções partidárias online. Isso. Eu não sei, sinceramente, como é que vai ser uma campanha à distância. Eu temo, sinceramente, Ney, pelo nível que vai ser, por exemplo, em Facebook e em grupos de WhatsApp, porque se a turma não puder ir para a rua, nossa senhora, o que esse povo vai fazer no campo virtual me preocupa deveras. Aqui em Santa Cruz a gente vê o quê? A gente vê uma candidatura posta já há muito tempo, que é a de Fernando Aragão, uma pré-candidatura posta há muito tempo, que é a de Fernando Aragão, que mesmo tendo sido posta há muito tempo, enfrenta resistência séria de setores do grupo, tá, a Boquinha. Fernando deveria ter tentado contornar algumas situações, resolver alguns problemas para chegar agora em 2020 inquestionável no grupo, mas não, ele chega muito questionado, tanto é que o grupo tem uma outra pré-candidatura. Fernando, ele tem trabalhado bem, né? O Zé Augusto e os adversários de Fernando, principalmente os adversários internos, acharam ele de enfadado, mas eu não vejo enfado nenhum, sinceramente, na pré-campanha do Fernando, muito pelo contrário. É um cara, Luciano, que se adaptou à necessidade de se inserir no mundo digital, tem feito suas lives, a primeira, a segunda, um tanto quanto capengas, mas ele acabou pegando mais ou menos o jeito. Ontem deu uma inovada, né, trazendo o Flávio Pontes para participar com ele. Enfim, Fernando, ele tem feito uma boa pré-campanha, né, e não é à toa que ele lidera em várias pesquisas para consumo interno que a gente tem tomado conhecimento recentemente. Alan Carneiro, ele pegou o ponto. Qual é o ponto que o Alan pegou? É tentar rivalizar, tentar polarizar com Edson Vieira. E qual é a forma? Pau, cipó e peia, como diria Bartol Neves, sem dó nem piedade, acusa a gestão, ataca a gestão, sempre que usa de microfone, sempre que faz suas lives, enfim. Alan pegou esse fio de meada, né, essa ponta de novelo. Dida Dinan faz uma pré-campanha que traz consigo, para a pré-campanha do Dida, né, Luciano e Manassés, os acertos da administração de Edson,
o saldo positivo da administração de Edson e também aqueles pontos negativos, né, já que Dida é vice-prefeito de Edson há 3 anos e meio, mas é aliado de Edson desde sempre. Então ele traz consigo esse peso de responder e ter que se justificar, mesmo quando o erro, o equívoco, quando a denúncia feita contra a prefeitura não diga diretamente respeito à vice-prefeitura. Ele, como parte do governo, ele, como parte do grupo, ele tem também que acabar se justificando, se defendendo, como aconteceu recentemente, inclusive aqui nesse programa, em outras ocasiões, em outras oportunidades. Elinho Aragão, eu acho que Elinho falta, Luciano, e aí me corrija se eu estiver equivocado, eu acho que falta a Elinho uma identidade política nesse momento. Qual é o prumo político que Elinho vai seguir? Qual é o caminho político que Elinho vai seguir? Fernando e Alan já encontraram, que é bater na administração, seja em lives, em programas de rádio, enfim. Mas o Elinho, qual é a linha que o Elinho vai seguir? Vai seguir a mesma linha deles, tendo chegado depois? Vai buscar uma outra linguagem, uma outra forma de fazer essa pré-campanha e a campanha? Enfim, Elinho, ele também, por ser a pré-candidatura mais nova, mais recente, também enfrenta algumas outras dificuldades que Fernando, Alan e o próprio Dida não enfrentam, Ney. César, eu vou trazer um assunto para você e vou dividir aqui, vou espalhar aqui nos estúdios para todo mundo aí, certo? Colocar vocês numa cilada aí. Você falou no começo em relação a essa eleição virtual. Tendo, vamos considerar aí as 4 pré-candidaturas e conhecendo as características desses pré-candidatos. Quem se beneficia com essa eleição virtual e quem sai prejudicado com ela pelo fato de não ter o corpo a corpo como tem nos outros anos? Eu vejo duas pré-candidaturas que elas saem com um pouquinho de vantagem, ao menos é uma impressão inicial, não é, Ney? A gente talvez mude de opinião daqui a algum tempo, porque na política elementos eles podem influenciar para cima ou para baixo de alguns dos projetos, mas eu vejo Dida com uma certa vantagem. Por quê? Porque Dida tem a máquina ao seu lado, não é? Porque Dida não tem somente ele, Dida tem a administração toda, o prefeito, os secretários falando por ele. Então, ele tem a máquina, ele tem esse fator positivo ao seu favor. E dos outros 3, eu acho que Alan, por ter se mostrado muito à vontade nesse mundo digital, não é? Alan tem alguns problemas sérios para contornar, dentre eles a questão da musculatura política daqueles que o apoiam, daqueles que o seguem, não é? Eu não vejo, sinceramente, afora o Capilé e mais um ou outro, Soares, Martins, eu não vejo experiência, não vejo ali praticamente ninguém tarimbado para disputar e vencer uma vaga na Câmara de Vereadores. Mas, enfim, isso aí fica para outro momento. Eu acho que o Alan e o Dida por ter a máquina, Dida por ter experiência e por ter uma estrutura muito grande consigo. E Alan por estar, nesse momento, se mostrando muito à vontade nesse mundo digital. Né? Como votam os participantes? Eu vou aproveitar a narrativa que o César fez no início, eu achei perfeita. Me parece, César, que nós temos aí 3 elementos da forma que você conjugou o cenário, né? Que é o elemento corpo a corpo, que nesse momento está difícil da gente visualizar esse corpo a corpo em razão da pandemia. O outro elemento é de encontrar um tema realmente para que você possa trabalhar, ou como você chamou aí, o fio do novelo. E o terceiro elemento seria essa participação e essa habilidade nas redes sociais, porque uma vez que a gente caminha mais para isso, uma vez que nós estamos vivenciando isso, uma participação de eleição muito forte com rede social, esses 3 elementos têm que ter conjugado para que a gente possa analisar esse perfil. E das 4 pré-candidaturas hoje que estão postas, eu concordo com você que a de Elinho me parece que ela tem está menos presente nesses cenários, porque está faltando a Elinho ainda esse fio do novelo, como você colocou, para puxar, e apesar de Elinho ter pessoas que sempre comentam nas redes sociais, mas a presença do próprio Elinho na rede social me parece ainda muito pouca, vindo se destacando nesse caso o Fernando Aragão e o Alan Carneiro, né? Os dois têm uma presença muito forte, os dois encontraram um tema realmente para trabalhar na campanha, e o corpo a corpo a gente não consegue visualizar hoje.
E no caso do Dida Dinan, me parece que falta um desses elementos. Dida, dos 3 elementos, tem 2 bons elementos, que é o corpo a corpo. Dida, pela experiência, ele já é tarimbado na participação eleitoral. Dida tem um tema, porque, como você bem colocou, Dida tem a máquina na mão, então ele tem as ações do governo para ele divulgar, então ele tem a facilidade nesse sentido, mas me parece que falta ao Dida Dinan também essa presença nas redes sociais, né? Acho que falta uma militância que possa colocar o Dida falando nas redes sociais, falando para a juventude. Acho que dos 3 elementos, o Dida também falta esse aí das redes sociais. A característica do Dida se prejudica, no caso, você entende Nesse assim? momento, e quem é o maior beneficiado pela característica? Por essas características, hoje eu vejo o Alan Carneiro e o Fernando Aragão. Manassés. César, eu entendo... Estou abrindo aqui uma divergência do amigo César Mello. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Acredito que, na maioria, porque eu não dizer em tudo, sua leitura realmente condiz com o que está. Agora, eu lhe faço uma outra pergunta. Quando se trata de redes sociais, essa militância ela é importante e também, em tese, não é. Porque essa questão da militância da rede social, eu entendo que ela colou muito bem, porque é o exemplo, né? Que foi uma campanha totalmente virtual, que foi a do atual presidente, o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, porque ele foi eleito sem participar de um debate, pelo menos que eu saiba, não participou de nenhuma entrevista, porque logo quando ele iria para os debates, veio a facada que lhe deixou de cama e hospitalizado. Nesse momento, eu lhe faço uma pergunta, e qual é a sua leitura? Porque eu penso que a campanha, se ela estiver nos moldes que nós estamos vivendo o mundo hoje, ou seja, sem o corpo a corpo, ela vai também ser baseada em entrevistas e debates. Normalmente os debates se dão com os candidatos. Então, em termos de debate, e uma campanha que vai se dar fortemente do ponto de vista virtual, no seu entendimento, quem estaria hoje com uma vantagem? Para debate, quem vai estar pronto para crescer mediaticamente a partir de entrevistas e de debates, seja no rádio ou seja no programa independente? Manassés, só uma observação. Essa questão da militância política, né, da militância digital. É comum, por exemplo, eu estava assistindo vocês agora há pouco aqui e vendo na live que já começam a pipocar, né? H40, como é, Santa Cruz merece mais, agora é Dida Dinan, como é o do Fernando Aragão, Fernando enfim, naturalmente todos os dias pipocam nas redes sociais, pipocam nessas lives políticas, esse tipo de comentário. Esse tipo de engajamento aí, eu não acho que ele, no fim das contas, ele contribua com o crescimento, contribua com o engrandecimento de uma campanha política, não. É claro que é o livre direito de expressão do cidadão que está aí mais para dizer para o mundo em quem ele vota, quem ele defende, esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Não é? Eu acho que a questão... Talvez, César, seja o caso de diminuir a militância para entrar mais pensadores, né? Mais pessoas que falem realmente alguma coisa, se expressem nas redes sociais. Porque a gente às vezes está falando de pandemia, mas está saindo lá os comentários. É por isso, César, que eu fiz essa divisão, quando você falou, e concordando com essa tua narrativa, de que há uma diferença dessa presença na rede social, quando o candidato vem, ele fala e ele tem o conteúdo, e dessa militância. E no caso do Elinho, quando eu citei, é exatamente isso. Me parece uma presença forte de militância. Mas o próprio Elinho, ele não tem vindo nas redes sociais trazendo esse conteúdo para que possa ser avaliado pela opinião pública. Deixa eu interromper vocês só um instante, viu, César? Para que a gente possa agora nos despedir, né, de você que está nos acompanhando através das rádios Vale FM e Toritama FM, das ondas do rádio. Vamos continuar online com esse programa agora, vamos nos estender aqui alguns minutos. Sinta-se convidado, então, a nos acessar através das nossas páginas dos nossos portais. E voltaremos amanhã, às 19 horas, pelas mesmas emissoras. Vamos continuar ao vivo, então. Muito bem. César Mello, agora, novamente, é com você.
Não, Elinho precisa, Luciano de Manassés, isso. Qual é o mote? Qual é a linha? Qual é o caminho? Qual é a identidade política de Elinho nesse momento? Porque a gente sabe que Zé Augusto Maia anda dizendo em todo lugar que Elinho é o candidato dele, é o candidato da renovação, e que nunca viu ninguém crescer tanto quanto Elinho Aragão. A gente sabe que Ernesto também tem feito o seu trabalho de articulador, de defensor, e Ernesto faz esse trabalho muito bem, mas eu estou sentindo falta de Elinho. Qual é o recado, qual é a mensagem, qual é a linha, qual é o pensamento político de Elinho? E quanto à pergunta do Manassés, eu acho o seguinte, que quanto ao desenvolvimento, quanto à desenvoltura, essas questões todas que levam, que são necessárias para uma campanha digital, eu acho que passa, primeiro, por aquilo que você tem, por aquilo que você é, por aquilo que você pode mostrar naturalmente, e também por uma questão de estrutura, por uma questão de equipe, por uma questão de time. Ninguém desdém Fernando, ninguém desdém o Dida, porque são mais velhinhos que os outros dois, né, que eles não vão poder se soltar, que eles não vão poder chegar firme na reta final dessa campanha. Agora, hoje, eu vejo Alan, como eu disse, muito bem à vontade no meio digital e com potencial de crescimento, como eu vejo também Elinho Aragão. Elinho Aragão, ele pode não estar tão bem agora, mas ele tem potencial de crescimento. Fernando está bem, Dida precisa melhorar, mas tem uma estrutura, tem a máquina e tem, eu acho que, lenha para queimar ainda, viu, Manassés? Ok. César, vamos ter sua participação muitas outras vezes aqui, né? Assim eu espero, né, que possamos contar com você para que a gente acompanhe esse período eleitoral, porque se por um lado a eleição para a população, para os candidatos, vai ser virtual, para nós da imprensa também, né? Vamos ter um período aí de um jornalismo muito mais técnico, muito mais digital a partir de agora, e contaremos sempre um com o outro nessa parceria. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você, ao Manassés, ao Luciano, ao querido Ralf, a toda a equipe, né? Tudo de bom para vocês, um forte abraço, povo chique da Gota Serena. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço então, o companheiro Sérgio Melo, jornalista, participando conosco através da live hoje, né? E vamos ter ainda o aprofundamento dessas discussões aqui muitas outras vezes. Amanhã vamos ter a participação aqui do pré-candidato Fernando Aragão. E a gente encerra uma primeira rodada de entrevista com pré-candidatos de Santa Cruz do Capibaribe. Próxima semana, a gente inicia essa série com pré-candidatos a prefeito de Toritama. E assim vamos dar sequência aí ao longo dos próximos dias. Manassés, Luciano? Só registrar eu tenho aqui... ainda imagens dos nossos internautas, não é? Tenho ainda, então vamos só lá. Registrar que nós tivemos uma ouvinte agora, Célia Simões, né, que ela colocou: meu filho é o mais lindo. Eu acho que o Manassés mandou uma mensagem ali pra ela. Obrigado, a senhora é generosa. Mamãe, coloca aí a mensagem que eu sou mais lindo. Eu já falei, mãe é mãe. Ela é generosa. Demais. Vamos lá então, as pessoas que Ainda estão bem nos que o Manassés assistindo. reconhece. As pessoas que estão nos assistindo e mandando aí também as suas fotos. Sofia, bairro São José, olha, a Sofia tá ali. Parece a sala da minha mãe, viu? Com um monte de quadro de retrato ali. Lá na casa da minha mãe também é assim. Né? Tem imagem ali, tem foto de todo mundo. É bom que a Sofia não aparece sozinha, né? Ela aparece ali com outras pessoas. Um abraço à Sofia. Deixa eu ver se tem um bairro ali. Volta ali. Bairro São José, né? Está acompanhando lá com seu pai, Fernando. Betinho dos Elásticos, tomando café. Grande Betinho. E assistindo com a família. Ele botou ontem a imagem, mandou só da sala, só da cozinha, da televisão. Luciano ficou xeretando ali e apontando ali os utensílios da cozinha, né? Isso ontem. Mas agora a gente não vai perceber nada, viu, Betinho? Só a imagem aí da sua família, né? Que imagem bonita acompanhando a gente. Luciano, você também tem essa vocação para design de interiores ou não? Não, eu sou meio desastrado com isso. Agora eu vou dizer uma coisa a você, viu? A cozinha do Betinho é organizada, porque olha a chaleira lá atrás. Ou é um bule, não sei, acho que é uma chaleira. É um bule vermelhinho, com as né? xícaras organizadas. Enquanto isso, nem percebe todos os detalhes. Não, o Betinho segue aquela característica que Manassés exige, né? Que café tem que se tomar na xícara. Na xícara, né? É isso. Tá lá atrás da cozinha do Betinho. Obrigado, viu, Betinho? Tem mais?
Vídeo, tem vídeo então? Vamos então acompanhar aí mais um vídeo. O Antônio Lázaro, da Malhado do Meio, enviou o vídeo da sua filha expressando a opinião da família sobre a aproximação dos pais com os filhos nesse momento de pandemia. Vamos assistir o vídeo então. A situação é complicada, mas também é de muito aprendizado e leva à aproximação dos pais aos estudos dos seus pequenos. Com tudo isso, podemos imaginar que algumas coisas boas estão sendo restauradas, principalmente no hábito familiar, onde o engajamento de todos se torna bem mais frequente e participativo. Assinado Antônio Lázaro e família da Malhada do Meio. Boa noite a todos. Obrigado, viu? Obrigado à família do Antônio Lázaro, né? A menina que participou, né? E que bom que vocês estão, né, convivendo aí em família nesse período de quarentena e tendo esse entendimento, né? Tendo esse pensamento harmonioso que isso se estenda aí para muitos outros lares, não é isso? Bacana demais a participação das pessoas que estão nos acompanhando. Voltaremos amanhã com esse programa às 19 horas nos mesmos portais e emissoras de rádio. Um abraço a todos então. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.